Então, Espanha, Noruega e Irlanda declararam que vão reconhecer o Estado da Palestina. Qual é exatamente o sentido desse reconhecimento? Qual é a sua importância? E quais as implicações que isso tem para a questão palestina como um todo e também para a guerra que hoje se dá sobre a faixa de Gaza? É sobre isso que eu vou falar hoje, deixando alguns conceitos, algumas informações básicas e também fazendo uma apreciação do desenrolar político desse processo de reconhecimento, quer dizer, da importância política que tem esse reconhecimento. Então, a primeira coisa que é bom lembrar é que esses três países não são nem serão os primeiros países a reconhecerem a Palestina como um Estado soberano. Há, na verdade, três quartos dos países do mundo que já reconhecem a Palestina como um Estado soberano. São até agora, antes desses três novos, eram 143 dos 193 estados das Nações Unidas, da ONU. Ou seja, de todos os estados-membros da ONU, 50 ainda não reconheciam a Palestina como um Estado soberano. Os outros, 143, já o faziam, entre eles o Brasil. Se vocês olharem um mapa do mundo para verem quais são os países que reconhecem e quais os que não reconhecem, vocês perceberão que, basicamente, os que não reconhecem a Palestina são os países ditos ocidentais, os países, digamos, da América do Norte e depois os países da Europa Ocidental, ou seja, o genérico Ocidente é aquele grupo de países que não reconhecem a Palestina, e isso em atenção a uma espécie de opção pelo que deveria ser o caminho da resolução da questão palestina. Agora, o que significa, na verdade, que os estados reconheçam ou deixem de reconhecer um outro estado? Para isso, a gente precisa perceber, saber que há uma diferença muito importante entre o reconhecimento pelos demais, né, pelos terceiros, e a própria existência do Estado. O Estado, na verdade, existe ou não existe como uma questão de fato. Você precisa buscar, quando você está se perguntando se um determinado ente é um Estado de acordo com o direito internacional, você busca algumas características ou o que a gente chama de elementos do Estado. Se você consegue identificar esses elementos com alguma certeza, com alguma clareza, então você está diante de um Estado. Quais são esses elementos? Você tem que ter um território razoavelmente conhecido, razoavelmente delimitado. Você precisa ter uma população permanente também razoavelmente conhecida. Você precisa ter um governo eficaz, efetivo, um governo que de fato governe, em outras palavras, e você precisa, segundo muitos, demonstrar a capacidade para se relacionar com os demais atores internacionais. Então, dito de modo muito simples, muito didático, se você tiver esses quatro elementos, você está diante de um Estado. Isso não quer dizer, é claro, que a realidade do mundo não não nos faça enfrentar situações dúbias, situações limítrofes, situações em que há alguma dúvida sobre se há um Estado e também, possivelmente, sobre o momento em que aquele Estado passou a existir, ou o momento em que aquele Estado deixou de existir. Então, precisamos, na verdade, antes de pensarmos no reconhecimento, fazer alguma reflexão sobre
a condição factual da Palestina para podermos dizer se ali a gente pode considerar que existe, sim, um Estado, porque ali estariam presentes os 4 elementos, ou se a gente diria que não. Há, na verdade, argumentos para os dois lados aqui. Há gente que defende com muita firmeza que já há um Estado palestino, porque, na verdade, você tem um território que deveria ser o território da Palestina, ele está ocupado, mas ele é o território da Palestina, que seria formado, segundo o consenso aí do, digamos, do direito internacional, do sistema da ONU, seria formado pela Cisjordânia, pela faixa de Gaza e pela parte oriental de Jerusalém. Então, isso daqui seria, digamos, a Palestina, a base territorial da Palestina. Tem uma população, sem dúvida, tem uma população formada de palestinos, mas também, factualmente, formada de muitos colonos assentados israelenses judeus. Tem um governo, bom, tem a autoridade palestina que, em princípio, governa sobre Cisjordânia, sobretudo. Em princípio, do ponto de vista também do establishment internacional e tal, deveria ser o governo oficial da Palestina, ainda que não tenha o governo efetivo, certamente da faixa de Gaza, mas também não tem da Cisjordânia, por causa justamente da ocupação israelense e, portanto, sempre da autoridade maior, do poder maior está na mão dos israelenses. Tem condições de se relacionar com os demais? Bom, fazem acordos, fazem tratados, inclusive o próprio acordo de Oslo e outros que a autoridade palestina fez, inclusive com Israel. Então, há, digamos, uma sombra, uma dúvida sobre a presença desses elementos e sobre, digamos, o caráter perfeito ou imperfeito desses elementos no caso da Palestina. É uma situação, portanto, dúbia. O quanto você deve levar em conta que há uma ocupação, e será que esta ocupação faz com que deixe de existir o Estado, ou será que o efeito da ocupação é simplesmente que o Estado está ali, mas, por enquanto, esse Estado está sob ocupação? Ou seja, a pergunta é se a existência da ocupação israelense é um impeditivo para que haja Estado ou se a ocupação é, na verdade, algo que não afeta a situação de um Estado enquanto Estado já formado, já factualmente existente, mas que vivendo uma situação excepcional de ocupação estrangeira. Então, essa é a grande pergunta, digamos, para os teóricos e para os praticantes do direito internacional. Será que aqui você diz que há Estado? Será que aqui você diz que não há ainda Estado? Claro, um dos elementos que nos ajudam a definir se há Estado ou não, no ponto de vista da comunidade internacional, é justamente o número de reconhecimentos que esse ente internacional, Estado ou não, recebe dos demais. Então, no caso da Palestina, é muito forte o indício trazido pelo fato de que 143, agora 146 estados já reconheceram a Palestina ao longo das últimas décadas, né? Então, o que esses estados, 143, agora 146, estão dizendo é que, sim, eles reconhecem a existência de um Estado da Palestina, ou seja, eles estão dizendo que o Estado da Palestina existe de fato e, mais do que isso, que eles estão dispostos a se relacionarem com esse Estado enquanto Estado soberano, certo? Agora,
bom, você poderia dizer que, por mais que tenha reconhecimentos, os reconhecimentos não podem suprir a falta dos elementos fundantes do território, do governo, da população e da capacidade para entreter relações internacionais. Então, é claro que você pode se perguntar qual é o valor relativo dos reconhecimentos e qual é o valor relativo dos elementos constitutivos do Estado e qual é o balanço que eles formam entre si. Então, evidentemente, há um aspecto no reconhecimento da Palestina por tantos estados do mundo que é, para além do dizer que existe já um Estado da Palestina, há uma intenção de dizer que deve existir um Estado da Palestina, ou seja, que deve haver um Estado da Palestina naquele território, com aquela população, com aquele governo, sem a ocupação israelense, ou seja, o que você está fazendo ao reconhecer o Estado da Palestina é, entre outras coisas, se posicionando em relação à ocupação e à necessidade de independência e de autonomia do Estado da Palestina dentro do desenho que hoje se tem como prevalente, digamos, dos dois estados, o modelo em que o Estado da Palestina ocupa basicamente 22% da Palestina histórica. Então, no momento em que nós estamos vivendo, quando países da Europa, do Ocidente, se vocês quiserem, resolvem dar este passo, desafiando muito claramente a vontade de Israel, desafiando o desagrado, né, israelense e também desafiando os Estados Unidos, o que eles estão dizendo é que as coisas chegaram a um tal ponto no que diz respeito à guerra de Gaza, mas também no que diz respeito à questão palestina de modo geral, que eles se sentem compelidos a darem também este sinal de que, olha, deve sim haver um Estado da Palestina, deve acabar a ocupação, deve-se sim respeitar e deixar florescer o direito à autodeterminação dos palestinos sobre o território de 1967, que seria esse território dos 22%. Então, isto é, digamos, um valor do reconhecimento. O reconhecimento não faz com que um não-Estado vire um Estado, ele é uma declaração unilateral, o Estado diz que quer reconhecer e faz isto pelas razões dele. Neste caso, é para dizer, olha, já existe uma Palestina, e é para dizer, deve existir uma Palestina livre, independente, autônoma, nesses territórios, portanto, em outras palavras, deve acabar a ocupação. Então, vimos aí os elementos para a existência factual de um Estado e vimos a importância relativa dos reconhecimentos por parte dos demais Estados. Essas duas coisas são também diferentes de uma terceira, que é a admissão do Estado como membro de uma organização internacional, e, no caso especial, como membro da ONU. Então, a Palestina tem já há muito tempo um perfil, né, de Estado observador na ONU. Recentemente, tentou-se fazer passar na ONU uma resolução que faria com que a Palestina deixasse de ser mero Estado observador para ser Estado membro à parte inteira. Ou seja, claro, para você pode ser um observador na ONU sem ser Estado. Depois você pode ser um Estado observador, quer dizer, reconhece-se, pelo menos de modo genérico, amplo, que você é um Estado, mas que ainda não virou membro da ONU, você é apenas um Estado observador, que tem o lugar de observador dentro da organização, ou então você chega à participação, digamos, completa, que reconhece que você é um Estado
e mais, admite-se que você entre como um dos membros, Estados-membros da organização. Hoje, há, portanto, uma espécie de consenso de que a Palestina pode ser vista como um Estado, porque ela foi admitida em várias outras organizações internacionais, foi admitida, inclusive, como Estado não membro da ONU, ou seja, admitiu-se que ela é um Estado, ainda que não se tenha admitido como membro, e aí havia, então, a chance de, finalmente, haver a entrada da Palestina enquanto Estado-membro. Isso não aconteceu, basicamente, por conta do veto americano, que foi a única coisa que impediu a admissão da Palestina como Estado-membro da ONU. Isso daqui seria o reconhecimento definitivo, né, de que a Palestina é um Estado a parte inteira, mas aí isso teria muitas implicações dentro do sistema da ONU, porque sendo um Estado membro, ela não poderia estar sob a ocupação ainda de Israel e não poderia, segundo o argumento israelense e americano, ainda ter fronteiras que estão submetidas à negociação futura, que o status da capital seria sujeito a uma negociação futura. Ou seja, a entrada da Palestina como Estado-membro da ONU implicaria que essa Palestina, membro da ONU, viria reconhecida como tendo aquele território, aquela base territorial, aquelas fronteiras, o que inclui, por exemplo, a parte oriental de Jerusalém. Ou seja, você estaria trazendo para a ONU como membro a parte inteira, um membro que já teria já haveria uma ideia aceita de modo geral sobre as fronteiras desse novo Estado que Israel não quer ver reconhecidas e que tampouco os Estados Unidos querem ver reconhecidos como seriam no caso da entrada da ONU. Então, o que nós tivemos há pouco tempo foi uma tentativa de incluir a Palestina como membro da ONU, isso falhou por conta do veto americano. Então, o que muita gente, à luz disto e à luz da gravidade da situação em Gaza e da gravidade da guerra contra Gaza, na verdade, da gravidade do genocídio que se realiza em Gaza hoje, muitos estados passaram a dizer que não haveria opção para pressionar Israel e Estados Unidos a não ser avançarmos no reconhecimento do Estado da Palestina, para dizermos a Israel e aos Estados Unidos que, olha, tudo tem limite, basicamente, e que não dá mais para tirar do território palestino, não dá mais para irmos aceitando que, com o tempo, Israel vá, aos poucos, tomando para si pedaços da Palestina que depois não poderão ser devolvidos e integrados a um Estado da Palestina, que também vai ficando menos plausível em termos concretos, reais, territoriais. Então, o que os Estados fazem ao anunciarem esse reconhecimento é passarem esse recado de que nós vamos prestar forças à ideia de que já existe uma Palestina e de que essa Palestina tem esse território, que esse território não deve ser reduzido mais, que os palestinos têm direito a toda a Cisjordânia, toda a faixa de Gaza e toda a parte oriental de Jerusalém. Ou seja, trata-se, na verdade, de um processo de pressão política sobre Estados Unidos, sobre Israel, sobre a própria ONU, uma afirmação, digamos, de defesa do mínimo que deveria ser uma solução justa para os palestinos neste caso. O que eu acho válido notar, ao final,
é que, ao fazerem isto, eu tenho certeza de que esses estados também se enxergam fazendo uma espécie de defesa de Israel, porque, ao afirmarem o reconhecimento do Estado da Palestina, não só eles põem pressão sobre Israel e tentam proteger, digamos, o direito palestino a um Estado próprio, nacional, autônomo, independente, mas, de certo modo, indiretamente, eles estão fazendo uma proteção da existência do Estado de Israel enquanto um Estado independente e autônomo e soberano ao lado da Palestina. Por que que isto significa uma defesa? Porque, se não se tornar viável a total independência e autonomia de um Estado palestino sobre um território razoavelmente delimitado e justo, o que nós caminhamos é para um Estado único, em que já não se poderá separar uma Palestina de um Israel. E se esses estados têm em conta uma visão de futuro, eles saberão que isto não acabará bem para o próprio projeto israelense de um Estado puramente para os judeus. Na medida em que se caminha para uma espécie de grande Israel, em que Israel não quer abrir mão de nenhuma parte da Cisjordânia, quer manter algum tipo de controle sobre Gaza e quer manter o controle absoluto sobre Jerusalém inteira, isto quer dizer que haverá, pelo futuro visível, uma mistura das populações judia e palestina, para falar de modo muito simples, e que vai, ao longo do tempo, impedir que haja um Estado judeu para os judeus apenas, porque não haverá apenas judeus naquele território. Então, na verdade, afirmar a independência, a existência de um Estado da Palestina, do ponto de vista desses países ocidentais, é também, em parte, afirmar a defesa de um Estado de Israel, como ele mesmo se classifica, como Estado judeu, para garantir a autodeterminação apenas dos judeus. Então, essa é a minha leitura sobre o significado desses reconhecimentos. Mais uma vez, eu digo a vocês, se tiverem interesse nesses conteúdos, que se inscrevam no canal, que digam se gostaram ou se desgostaram, que façam seus comentários, que indiquem a outras pessoas, e que peçam para serem notificados quando vierem vídeos novos. Muito obrigado e até o próximo.